Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, do versículo de número 28 até o versículo de número 32. Então eu farei aqui a leitura da palavra sagrada de Deus, inspirada, infalível e inerrante, e os irmãos acompanhem o que Deus nos dirá. Diz assim o texto sobre os homens que desprezaram a Deus e o seu conhecimento. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar? Deus bendito e amado Deus, Pai, nos falaste por tua palavra lida. Agora, ó Deus, nos fale também pela pregação da mesma palavra, permitindo que sejamos fiéis, Pai, ao texto bíblico. Ó Deus, nós não podemos sequer tocar na superfície do que o Senhor ensina, se o Senhor não nos abençoar, ó Deus. Assim, abençoa-nos com teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós conheçamos aquilo que é a verdade, a tua palavra é a verdade, e que nós corramos para Jesus Cristo, aquele que nos perdoa os pecados que de fato atraem a tua ira. Ó Deus, abençoa-nos, enquanto ouvimos a tua palavra pregada. Em nome de Cristo nós oramos, em nome de Jesus nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos ainda no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. E nós vimos que, após a introdução, que Paulo nos fala da revelação da justiça de Deus, e nós veremos mais tarde, posteriormente, justiça de Deus em Cristo Jesus, que nos salva, que nos dá vida eterna. Paulo começa, desde o versículo de número 18 desse capítulo, a introduzir outra revelação, não da justiça salvadora de Deus, que prega o Evangelho, mas da ira que vem sobre os pecadores que não se arrependem. A revelação da ira de Deus. E veja só como isso aqui é importante. Paulo fala de uma revelação da justiça salvadora de Deus em Cristo. Mas Paulo fala também de uma revelação da ira de Deus sobre aqueles que não estão em Cristo. Então Paulo está tratando de revelações aqui. E meus irmãos, nós vimos no último domingo, nos versículos anteriores que precedem estes que nós lemos, que a descrição da retribuição divina contra a apostasia se restringe nos versículos anteriores ao pecado sexual. Lembra que Paulo diz, por causa disso, versículos 26 e 27, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, suas relações sexuais íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo abominação, torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Romanos 1, 26, 27. Perceba que o primeiro pecado que Paulo trata é o pecado sexual. E por que Paulo faz isso? A razão mais provável, meus irmãos, de Paulo fazer assim, é que a abominação homossexual é considerada por Paulo como a mais clara das evidências sobre a corrupção dos homens e da manifestação da ira de Deus. Ou seja, irmãos,
a relação heterossexual ilícita é pecado. A relação heterossexual ilícita é pecado. A relação heterossexual fora do casamento é pecado. Assim como é pecado a relação homossexual. É porque às vezes nós achamos que a relação pecaminosa é a homossexual, mas que eu posso ter relações, promiscuidades heterossexuais que está tudo bem. Não, eu não posso, é pecado. Então, namorados que não são casados e que se envolvem em relações sexuais antes do casamento, pecam contra Deus. E contra este pecado também vem a ira do Senhor. Só que Paulo enxerga o homossexualismo como o ápice da depravação. O ápice dos pecados dos homens. Mas lembre-se disso. Toda relação sexual, quer seja homo, quer seja hétero, terá da parte do Senhor, se não houver arrependimento, ira, castigo, a sentença de morte. Mas Paulo vê então o pecado sexual como o ápice da corrupção humana e da clara manifestação da ira de Deus sobre esses pecados. Até porque, olha só o que o texto diz, que eles recebem, aqueles que praticam a relação homossexual, recebem, ou o pecado sexual, quer seja ele hétero também, recebem a merecida punição do seu pecado em si mesmos. E agora veja o que Paulo diz, eu vou ler para vocês, não precisam abrir, mas eu lerei e eu vou citar a referência. O que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Veja o que Paulo diz. Fugir da impureza. E ele está falando de pecados sexuais. E ele aqui coloca todos os tipos de pecados sexuais. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, o pecado sexual, peca contra o próprio corpo. Irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte. Todo pecado cometido, ele não tem implicações, a princípio, ordinariamente, no corpo, mas o pecado sexual tem. Então, a ideia, meus irmãos, é que isso demonstra que a natureza geralmente autodestrutiva pertence ao pecado. A ideia é que o pecado sexual acarreta em si mesmo a própria penalidade. Ele é a própria penalidade, ele é a execução da ira de Deus, porque a pessoa que peca sexualmente, ele está se expondo à ira de Deus e pagará no seu corpo. E deixa eu dar um exemplo. Se eu e você mentimos, mentir é pecado, seríssimo, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Mas se você mente e se arrepende, aquele pecado a princípio não tem implicações no seu corpo. Mas se você tiver uma relação sexual ilícita, que atrai a ira de Deus, e você contrair uma doença venérea, você vai ficar com isso no seu corpo. Ainda que você se arrependa. Você está entendendo? Jovem, você está entendendo? Quando você peca, o tipo de pecado sexual, você está trazendo a ira de Deus, não só sobre a sua alma, mas sobre o seu corpo. Nesse sentido, a relação promíscua sexual é uma ilusão. As pessoas passam a ideia de que promiscuidade é felicidade, que homossexualidade é felicidade. Aliás, a expressão gay, norte-americana usada em inglês para definir esse grupo significa alegre, mas é ilusão. Transmite a verdade melhor, ou a mensagem que existe algo essencialmente feliz e despreocupado nesse tipo de vida, o que não é verdade. Na verdade, essas pessoas são alvos da ira de Deus, e eles sofrem debaixo dessa ira, a não ser que, como todo e qualquer pecador arrependido, creiam em Jesus Cristo. E é claro que esses que pecam, eles jamais vão confessar suas dores, eles vão parecer publicamente sempre felizes, sempre rindo, mas eles jamais vão confessar publicamente, a não ser que o Espírito de Deus os leve a isso, que eles são infelizes aqui dentro. Por quê? Porque eles são orgulhosos.
Veja, eu e você, mesmo crente, nós temos orgulho. Certo? Às vezes é difícil para a minha pessoa e a sua pessoa admitir que errou. E você é um crente. Você espera do ímpio que ele admita? Se você tem dificuldade, é claro que eles não vão admitir. Eles vão sempre aparecer publicamente como pessoas que estão aproveitando a vida, que têm liberdade de fato. Mas seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nós não precisamos do testemunho de nenhum homem. Deus disse. E o que Deus diz é verdade. Embora você não diga que é infeliz, eu sei que você é. Porque não há como viver em pecado e ser feliz. E eu não preciso que você dê testemunho disso. Não se deu trabalho. Deus já o diz. Agora Paulo, depois de mostrar este ápice da corrupção do homem na prática homossexual, Paulo passa agora a demonstrar que o abandono judicial da parte de Deus, ou seja, Deus os entregou porque eles desprezaram a ele, não envolve apenas o pecado sexual ou a entrega a coisas inconvenientes no aspecto, na esfera sexual. Mas Paulo agora mostra que isso envolve muitos outros pecados. Muitos outros pecados. E ele começa fazendo isso a partir do versículo 28. Vamos ver juntos? Olha aí. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, veja rapidamente. Veja que Paulo, ele está sempre lembrando que Deus os entregou, que Deus envia a sua ira, porque eles primeiro rejeitaram a Deus. A ideia aqui é que Deus não é injusto, diácono Paulo. Ana, Deus não é injusto. Deus está sempre, você pode ver nesse perícope, nesse trecho, a partir de 18, que sempre está dizendo, porque desprezaram, porque mudaram, porque não adoraram, porque não glorificaram, então Deus, irmãos, Deus não é um Deus mau. Deus não é um Deus que gosta de punir as pessoas inocentes por bel prazer. Deixa eu punir alguém, deixa eu fazer aquela pessoa sofrer. Não, irmãos, o negócio de Deus é felicidade, é bem-aventurança, é dar vida eterna, é salvar os pecadores. Só que aqueles que resistem trarão sobre si a ira de Deus. E Paulo está sempre lembrando, eles são alvo da ira de Deus porque eles antes disso rejeitaram a Deus. Então Deus os rejeitou. Então diz aí, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, aí veja o resultado. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A ideia é a seguinte, eles rejeitaram e foram rejeitados. Com o crente acontece o contrário. Se apegaram a Deus, Deus os livrou. Mas se rejeitaram a Deus, Deus os rejeitou. Que é a justa retribuição. Deus é justo quando rejeita aqueles que o rejeitam. Deus não é justo? Deus não diz ser justo, e o é de fato. Então os que o rejeitam serão rejeitados. E aqueles que pela graça creem serão de fato salvos e libertos. Porque Deus é justo. Deus dá o que promete. Por isso, meus irmãos, Deus agora os entregou ao quê? A uma disposição mental reprovável. A ideia, irmãos, é que esses homens têm uma mente que não passa no teste. A ideia aqui do termo reprovável. É uma mente que foi avaliada por Deus, foi de fato perscrutada por Deus e foi rejeitada, foi desaprovada. Essa é a ideia. E aí, deixa eu lhes perguntar, irmãos, quando Deus sonda o nosso coração, porque Ele sonda o nosso coração, o que Ele encontra? Algo que lhe é agradável ou algo que lhe é reprovável? A mente desses homens se tornou uma mente reprovável. Por isso Deus os rejeitou. Porque não há nada de bom na mente deles. Não há nada de santo. Não há nada de louvável. Não há nada de virtuoso. A mente, como nós veremos, assim como a própria alma desses homens, é cheia de iniquidade. Então Deus os rejeitou. Porque Deus não tem nada a ver com iniquidade. E nem pode ter. Senão não seria santo como é. Então Deus despreza aqueles que com a mente reprovável
o desprezaram. Veja aí, meus irmãos. E assim, Deus colocou uma disposição neles, os entregou, melhor dizendo, a uma disposição que eles já vinham, de fato, trabalhando dentro deles. Deus os entregou para praticarem coisas inconvenientes. Irmãos, o pecado não é questão só de atos, é uma questão também de pensamentos. Percebe isso aí? Deus os entregou, Valdir, a uma mente reprovável. Para o que depois? Para praticar. Então, o pecado começa com a mente reprovável. Que todo pecado tem início. Então, o pecado não é só questão de prática, é questão de pensamento. Lembra do que Jesus falou? Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Mas eu vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Nossa, que radical, Senhor Jesus. Espera aí. Eu só olhei. Mas é claro que você só olhou. Mas tire todas as rédeas da graça de Deus de você. Deixe o seu pensamento e a sua cobiça fluir. Dê liberdade a ela para você ver aonde acabará. Os homens pensam coisas iníquas, mas muitas vezes são restringidos de fazê-las por constrangimento, porque alguém vai ver, porque alguém pode saber, porque alguém pode falar, porque eu posso ser gravado, pode cair na internet. E eles se restringem. Mas se eles pudessem fazer sem serem vistos, sabe o que é mais incrível? Eu e você sabemos disso. Se ninguém pudesse saber, nós faríamos tudo o que pensamos. Então lembre-se, pecado não é só a prática, é também. Mas pecado é toda a disposição reprovável da mente. Tudo que passa aqui dentro, que Deus vê. Mas veja agora 29, vamos ler juntos? O início só do 29, até injustiça, leiamos. Cheios de toda... Irmãos, veja, esses homens estão tão cheios de injustiça, esses homens que desprezaram a Deus, negaram o seu conhecimento, que aqui nós temos uma lista que não é exaustiva, tá? Irmãos, a lista que nós vemos aqui, que vai aí do início do versículo 29 até o versículo 31, essa lista não é, Arthur, exaustiva, porque quando nós vamos a Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 19 até o versículo de número 21, tem mais pecado lá que não é citado aqui. Então veja quantos homens estão cheios de injustiça. Porque chega a hora que a gente está lendo a lista aqui, a gente tem que até respirar, né? Porque é tanto pecado que você tem que respirar para continuar a ler. Lá em Gálatas tem mais pecado que também não tem aqui, porque, ou seja, aqui, ou melhor, tem mais pecado também lá que não tem aqui, ou seja, a lista não é exaustiva. São tantos pecados que mesmo Paulo, descrevendo tantos, não ainda descreveu todos. Então mostra que os homens são cheios de injustiça. Meus irmãos, vamos aqui pensar nisso aqui e aplicar essas verdades aqui para nós. Irmãos, percebam comigo, Thaís, Valcácer, querido Moisés, Dândaro, o humanismo secular, Alexandre, Luiz, Denise, o humanismo, Ricardo, secular, nos enganou. Ele nos enganou, Sheiline. Ele nos fez acreditar que as pessoas são boas. É verdade, dizem eles. De vez em quando alguém escorrega. De vez em quando alguém tropeça. Mas no fundo, as pessoas são boas. Tal pensamento leva pessoas a não darem a mínima importância ao Evangelho de Jesus Cristo. Se as pessoas são boas, se é apenas um escorregão, um tropeço, tá bom. No final, eles vão conseguir. No final, o bem vai vencer. No final, lá dentro, as pessoas são boas. Paulo não concordaria com essa perspectiva. Ele diz que as pessoas são cheias de injustiça. Ele diz que as pessoas são cheias
de iniquidade. Veja, ele não diz que elas têm uma manchinha ali, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Ele diz que elas são saturadas de iniquidade. Isso desde o nascimento, em qualquer contexto. Desde nenezinhas, pequenininhas, elas já estão saturadas de iniquidade. E isso em qualquer contexto, seja na cidade, seja no campo. Eu estava ouvindo um pastor e missionário reformado que trabalhou lá no Peru. E ele conta uma coisa de uma maneira jocosa, mas que é verdade sobre a universalidade do pecado e o fato verdadeiro de que as pessoas estão cheias de iniquidade. Até quando nós achamos que não é tanto assim. Ele dizia, esse pastor e missionário, que ele estava margeando o Amazonas, lá no Peru, e ele passeava ali, esse missionário norte-americano que estava e trabalhava no Peru, margeava o Amazonas. Enquanto ele margeava, andava pelo Amazonas ali, às margens, ele viu duas crianças, dois meninos, brincando na beira do rio, jogando água do outro, um jogando água do outro e rindo. Aí ele disse que pensou assim: olha, talvez aqui, longe das cidades, longe da influência daquele contexto urbano, talvez haja pureza, talvez haja bondade. Olha esses meninos. Aí ele falou que foi olhando e pensando nisso, né? Aí ele andou mais 5 minutos, daqui a pouco ele resolveu voltar. E quando ele voltou, ele olhou de novo, os dois meninos estavam se matando. Estavam um no pescoço do outro, porque não parecia que... Aí ele brincou e disse assim: adeus, paraíso. Olá, Caim e Abel. Tchau. Não durou nem 5 minutos. Tchau, paraíso. Oi, Caim e Abel. Os homens estão cheios de iniquidade. Se a graça restritiva não atuasse, limitando a maldade humana, o que seria da sociedade? Porém, irmãos, a verdade permanece. O homem está cheio de pecado e miséria. Por que você não vê a maldade do homem como poderia ver? Porque Deus restringe. Lembra que eu falei? Deus coloca meios de restringir. Não vou fazer porque alguém pode ver. Não vou fazer porque eu posso perder o emprego. Não vou fazer porque podem descobrir. Então Deus restringe a maldade. Mas se Deus não restringisse, se Deus tirasse os freios, aí você veria. E mesmo com os freios você já vê. Eu ouvi um vídeo essa semana, nessas matérias policiais, de um padrasto, um homem que casou-se com uma mulher que já tinha um filho pequeno, um bebezinho, e a mulher desconfiada dele, veja, né? Veja, irmãos, é só Deus para nos guardar. Você está desconfiada de alguém, você vai trazer para dentro da sua casa, veja. Mas é só Deus, viu? Só a misericórdia de Deus para nos guardar. Que a gente pensa, nossa, que absurdo. Já viu isso? A gente vê as coisas terríveis, que absurdo. Como é que alguém fez isso? Como é que pôde? Até que nós somos tentados, quando o velho homem quer se levantar, a fazer a mesma coisa. Aquela mesma loucura que a gente vê nos outros, uma hora o pecado vem com tanta força, o velho homem quer se levantar, que você se vê às portas de fazer a mesma loucura. Aí você até se assusta. Mas é esse padrasto, né, esse homem com que essa mulher casou, ela, desconfiada dele, colocou câmeras nos cômodos da casa, né? E ela conseguiu flagrá-lo, né? Descobrir o que ele fazia com a criança. Ele fingia cuidar da criança e tudo mais, e quando ela saía do quarto, ele a pegava, uma criança pequena, 2 anos, 3 anos, pegava ele pelo cabelo e pendurava assim. E aí a criança chorando, quando ele ouvia os passos dela chegando, ele pegava ela no colo assim, começou a chorar aqui, aqui eu não sei o que fazer, aí dava para ela, coitadinho. Você entendeu, irmão? Você entendeu quem são os homens? Você entendeu quem somos nós em Cristo? Mas como eu disse, o humanismo nos enganou.
Ele nos fez acreditar que sem Cristo nós podemos ser bons. E está tudo bem sem Cristo. A pregação e o testemunho devem deixar claro o estado de pecado e miséria que o homem se encontra sem Cristo. Meus irmãos, aqueles crentes, os que amam, são aqueles que denunciam, que exortam, que revelam à luz da Bíblia o estado do homem em pecado. E assim, irmãos, talvez haja salvação. Eu estava comentando com os irmãos aqui na igreja durante a semana, que eu estava ouvindo um sermão do John Piper, e tem uma parte que eu acho magnífica. Ele diz assim: eu prego na minha igreja para que os falsos crentes saibam que são falsos crentes. Eu prego na minha igreja para que os falsos crentes saibam que são falsos crentes, para que haja esperança para eles. Porque se eu enganá-los e disser a eles que está tudo bem, eles morrerão nos seus pecados. Então eu prego para que eles saibam. E é isso, irmãos. E é isso. Um pastor uma vez estava contando que a sua mãe fez alguns exames, ela estava com alguns sintomas, sentindo-se estranha e com alguns problemas de saúde, e resolveram fazer uma série de exames, uma bateria de exames. Então chegou a hora da consulta, onde o médico diria o resultado daqueles exames, o diagnóstico. E então esse pastor, muito piedoso, levou a sua mãe ali, e o médico disse a ela: minha senhora, a senhora está com câncer. E aí de estado avançado esse câncer. Aí ela disse: eu não estou. Não. E essa senhora, a mãe desse pastor, era crente também. Ela disse: eu não estou. Eu sou uma senhora muito saudável, eu nunca tive nada na vida, eu não tive problema nenhum. A senhora está assim, disse o médico. A senhora está. Eis aqui a primeira prova e primeira evidência aqui, olha, o exame da senhora. E aqui o outro aqui. E o outro aqui. E o outro aqui. E foi munindo aquela senhora de evidências, de provas da situação dela. E aquela senhora, diz o pastor, o filho dela, começou a chorar. Começou a chorar e saiu. Então o pastor disse ao médico: muito obrigado. Muito obrigado, porque agora nós sabemos o que temos que fazer. Para tentar, de alguma maneira, se Deus quiser. E se Deus assim, de fato, for servido, manter minha mãe em vida. Mas obrigado por falar a verdade. Entenderam? Entenderam, meus irmãos? É necessário falar a verdade a este mundo de pecado. É necessário falar a verdade para as pessoas que estão em pecado, para que elas tenham a esperança de serem salvas. Porque os homens estão cheios de iniquidade, cheios de pecado. Mas vamos continuar. Irmãos, Paulo agora começa a elencar estas injustiças das quais os homens estão cheios. E ele começa aí, meus irmãos, como se pode notar no versículo 29, com a malícia, que é imoralidade, meus irmãos. Depois, a avareza, a ânsia de se ter mais. E maldade. Maldade aqui é um termo grego que é a ideia de ruindade. Eu me lembro que lá no interior de Minas falavam assim, né? Tá cheio de ruindade, né? E essa é a ideia de uma pessoa que é uma maldade aqui, digamos assim, passiva. Em que sentido? Ela não tem coragem de fazer mal, por enquanto, mas ela ama pensar mal. A ideia é essa, é uma maldade passiva. É quando a pessoa dentro dela, ela é má. Ela gosta de pensar mal. Ela gosta de desejar o mal. Maldade, aqui tem essa ideia. Possuídos de inveja. Irmão, será a inveja um pequeno pecado? Todo mundo tem inveja de alguém, né? Você se lembra que Jesus, certamente, foi entregue também por inveja. Inveja levou o Senhor Jesus à cruz. Lembram-se? Pilatos sabia que os homens, os líderes judeus, o entregavam por inveja. Então, inveja não é um pequeno pecado. Certo, irmãos? Quando invejamos, nós estamos dizendo a Deus que nós não estamos felizes com sua providência. É uma ofensa a Deus. Quando nós invejamos, meus irmãos, nós estamos dizendo a Deus, o Senhor não é justo, porque dá a outra pessoa o que deveria ser dado a mim. Veja que terrível pecado é a inveja.
No momento em que sentimos inveja em cima de alguém, estamos banindo Deus da nossa mente. Eu não quero entender o Senhor como providente, o Senhor é injusto, o Senhor me deu essa situação, me colocou nela, me deu essas coisas, mas deu muito mais a outro. Inveja é falta de confiança na providência, de gratidão na providência, de consolo e descanso do Deus que faz todas as coisas para a glória dele e para o nosso bem. Mas diz mais, continua o texto dizendo, homicídio, contenda, dolo, malignidade, veja quantas coisas, sendo difamadores. Aqui a ideia de difamar é aquele que são homens que são detratores secretos, eles vivem falando mal das pessoas, vivem inventando maldade, colocando pessoas contra outras pessoas, ao invés, veja, isso é tão terrível para a igreja, e se Deus nos guardar pode acontecer conosco. Meus irmãos, quando nós temos alguma coisa contra alguém, nós vamos falar para a pessoa. Se a coisa não é pública, se ela não precisa ser tratada publicamente, se é uma coisa que pode ser tratada no privado, então nós vamos à pessoa. Irmãos, nós não falamos da pessoa, nós falamos a pessoa. Nós vamos à pessoa. Nós não falamos dela, nós falamos com ela, para evitar, pela graça de Deus, difamação, conversas que não ajudam em nada, e procuremos falar a verdade em amor. Se eu não sei o que aconteceu, eu não falo, e se eu quiser saber, vou procurar primeiro a pessoa da qual eu imagino que tenha acontecido algo, mas eu não falo. Cuidado com a língua, com a palavra. Mas diz mais, meus irmãos, são caluniadores, e agora deixa eu passar um tempo nisso aqui, aborrecidos de Deus. A ideia aqui de aborrecidos de Deus são pessoas, eles odeiam a Deus, os homens odeiam a Deus. Irmãos, esses dias, eu estava vendo alguma coisa que alguém falou, eu não me lembro quando nem onde, que disse assim, se nós formos mais parecidos com Cristo, o mundo crerá. Aí eu disse, não. Não. Até porque, lembra, Deus não prometeu que o mundo vai crer. Prometeu que os eleitos vão crer. Agora o mundo não. A Bíblia diz que o mundo já está julgado. Que este mundo está reservado para o juízo. Então não vai ter nada de mundo crendo nada não. Quem crê são os eleitos no mundo. E aí tem até música, né? Gospel que diz, quando nós formos crentes, o mundo crerá. Não, está tudo errado. Está tudo errado. Você se lembra quando Jesus falou das bem-aventuranças? Jesus disse, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os misericordiosos. Agora vamos pensar comigo aqui. Imagine isso. Quando você for humilde, quando você for manso, quando você for puro, quando você for misericordioso, então o mundo crerá. Então o mundo se unirá a você. Quanto mais você se parecer com Cristo, mais o mundo lhe amará. Não, não, não. É o contrário. Mais o mundo te odiará. Porque veja como termina. Prova disso? Prova. Veja como termina as bem-aventuranças. As duas últimas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 10, 12. Veja, quanto mais você for humilde, manso, puro, misericordioso, ou seja, quanto mais você for parecido com Cristo, mais você terá o ódio do mundo. Se o mundo agora tivesse a revelação de Cristo glorioso, com toda a sua glória, poder e majestade, se ele aparecesse agora, como virá, sabe o que o mundo faria? O mundo o odiaria. O mundo odeia a Cristo. E se você se parecer com Cristo mais e mais, você será odiado.
Porque esse mundo é cheio de pessoas que aborrecem a Deus, que odeiam a Deus. E eu já tenho falado isso com vocês, irmãos, eu me incluo nisso, viu? Não pensem que não. Eu me incluo nisso. Eu oro ao Senhor para que eu não seja um covarde. Eu peço ao Senhor que me faça corajoso, porque muitas vezes eu tenho medo. Mas lembre-se disso. Quanto mais crente você for, mais ódio do mundo você terá. Caluniadores, diz o versículo 30, aborrecidos de Deus, odiosos a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, pensam muito de si, basta olhar nas redes sociais, você terá uma ideia disso bem clara. Inventores de males, a ideia de invenção de males é pessoas que fazem coisas mal, ou coisas más, melhor, por prazer de fazer. Vocês lembram de Santo Agostinho, quando escreveu Confissões? É famosa essa história, sobre o roubo das peras. Lembram-se? Que Agostinho disse, um dos pais da igreja, ele disse que quando ele estava com os amigos, ele era menino, ele estava com os amigos, procurando o que fazer, aí os amigos deram a ideia deles pularem o muro e roubarem peras de um senhor que morava perto de sua casa. E Agostinho contando isso, ele disse que ficou animado com a ideia. E ele foi e pulou o muro, pegaram as peras que ele colocou e ria dos amigos e pegavam e depois pulavam, e alguns pulavam antes, tacavam as peras, depois o outro pulava e saíram excitados e animados, correndo para casa, e cada um foi para sua casa com suas peras, ele contando, e quando ele chega em casa, ele olha para as peras e diz: eu nem gosto de pera. Mas é pelo prazer da transgressão. O que explica um homem casado, um homem crente, casado com a sua esposa, a sua jovem e bela esposa, com seus filhos, com um bom nome, jogar tudo fora por uma aventura? O que explica isso? Inventores de males. Gostam de inventar, sem necessidade nenhuma, coisas más para fazerem. Vamos lá. Presunçosos, continua o versículo 30, no final. Inventores de males, desobedientes aos pais. Irmãos, jovens queridos que vivem com seus pais, quando os jovens são desobedientes aos pais, estão revelando a sua condição natural. Quando filhos não obedecem aos pais, estão revelando sua condição natural. É interessante que os pais, nós pais, quando vemos nossos filhos tendo ímpetos de rebeldia, nós falamos assim: esse não é o meu filho, certo? Meu filho, não é você, meu filho, não é você, meu filho. Cadê o meu filho? Não, 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 não. Esse é o seu filho. Esse é a pura essência do seu filho sem Cristo. Esse aí é o seu filho. Quando você diz algo a ele, ele diz não. Quando já de bebezinho você diz, ele faz uma cara já. Esse aí é o seu filho. É a pura essência dele. Se Cristo não intervir. Se Cristo não intervir, desobedientes aos pais. E a gente tem visto, né, irmãos? Deus guarde os nossos pais e nossos filhos. O que você tem visto? Insensatos, pérfidos, sem feição natural e sem misericórdia. Irmãos, veja que a lista parece não ter fim, e nós agora chegamos aqui, pelo menos no fim desta lista, e um teólogo disse assim, olha o que o teólogo disse depois de ler essa lista de Paulo, abre aspas, ele disse assim: se copiássemos essa lista e comparássemos com um jornal, com a notícia de hoje de manhã,
veríamos que tudo o que Paulo menciona parece que aconteceu agora. Tudo isso aqui. Paulo falou isso muito tempo atrás, mas nós olhamos ao nosso redor, ao nosso redor nós olhamos nas mídias, nas notícias, e nós vemos exatamente a descrição ipsis literis daquilo que Paulo, inspirado por Deus, escreveu. Nada mudou com relação aos homens que desprezam a Deus. A mesma coisa, eles só andam com mais tecnologia, mas são os mesmos homens, cheios de iniquidade, cheios de injustiça. Agora vamos para o ápice do argumento de Paulo, que é o versículo 32. Paulo vai concluir com a acusação culminante. Irmãos, olha o ponto de Paulo. Mesmo com todos esses pecados descritos, Vitória, ainda haveria salvação para eles. É verdade. Mesmo com todos esses pecados descritos, ainda há esperança para eles se arrependerem. Como nós também muitas vezes pecamos e antes de Cristo éramos cheios de pecado e Cristo nos mudou, nos guardou, nos libertou, nos restaurou. E não é porque nós não éramos pecadores, pelo contrário, nós éramos como os demais filhos da ira. Mas o problema não é os homens terem esses pecados. O problema é que eles não só fazem essas coisas, como aprovam aqueles que fazem. Por isso que agora é o argumento final de Paulo. Eles são merecedores da ira de Deus, não é só porque eles fazem, porque se eles fizessem e se arrependessem, só que eles não só fazem, como batem palma para os que fazem igual. Eles aprovam essas coisas. Vamos ver o texto? Olha aí. Versículo 32, leamos juntos, para terminar aí, irmãos. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, não somente as fazem. Perfeito, irmãos? Vejam aí. Ora, conhecendo eles, quem são eles aí? Os homens que Paulo acabou de descrever. As pessoas que possuem esse caráter. Meus irmãos, não se engane, nós estávamos nesse grupo. Por favor, meus irmãos, por favor. Por favor. Não nos enganemos, olhando o grupo e... que bom que eu não sou como esses. Não faça como aquele publicano de quem Jesus falou. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Senhor, eu te agradeço porque eu dou o dízimo. Senhor, eu te agradeço que eu também não sou como aquele, dizia, o fariseu melhor, sobre o publicano, o fariseu orgulhoso. Senhor, eu te agradeço porque não sou como os demais homens, que não sou nem como aquele publicano, aquele pecador publicano lá no fundo. E o pecador publicano, diz o texto, que nem ousava olhar para cima e levar os olhos ao céu, dizia e batendo no peito, ser propício a mim, ó pecador, ó Deus. Não sejamos como aquele fariseu. Não sou como esses homens. Olhando a lista e, graças a Deus, eu não sou como esses homens. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa que tem uma moral íntegra. Não. Se não fosse Cristo, eu e você seríamos os mais terríveis dos homens. Irmãos, pense bem. Com Cristo, ainda há em nós coisas terríveis. Irmãos, vocês já sentiram, eu sei que vocês já sentiram, mas vocês já pararam para perceber espiritualmente o ímpeto do pecado em nós, como ele é poderoso em nós ainda, como ele quer se levantar com tanto poder em nós, que se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? O que seria de nós sem a graça de Deus? Você já percebeu isso? Como é terrível o pecado? Você vai à igreja, você tem contato com a Bíblia, você tem Bíblia em casa, você vai à reunião de oração. E veja, são poucos os que têm esse exercício frequente de fé. Mas mesmo assim, fazendo essas coisas, se dando ainda tanto de pecado em nós, ainda tão forte em nós. Você percebe isso? Não se engane. Sem Cristo você está perdido. Ele é a única salvação, irmãos. Ele é a única salvação. Eu sou pastor, nasci na casa de um pastor, um pecador como nós, mas um homem fiel.
E mesmo assim, eu vi a minha vida toda na igreja, na casa de um pastor, e mesmo assim, quanta luta. Como o velho homem quer se levantar a todo instante, me retirar do caminho. Não se engane. Nós outrora éramos como os demais, filhos da ira, pecadores, miseráveis. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. Mas é verdade que Cristo nos amou. Ele nos libertou das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Deus nos libertou e fez isto pela graça dele, não porque nós merecíamos de forma alguma. Irmãos, esses homens terríveis, dos quais nós éramos também antes da graça de Cristo, eles são passíveis, eles sabem, eles conhecem. Olha aí, veja aí. Ora, conhecendo eles, versículo 32, a sentença de Deus, eles conhecem. Aqui a ideia, como é que eles conhecem? Pela consciência. Paulo vai tratar isso melhor no próximo capítulo. Capítulo 2, ele vai falar da consciência que Deus colocou nos homens. Eles sabem que merecem o castigo. Eles sabem. Eles podem não conversar sobre o castigo. Eles podem falar para você que não tem castigo nenhum, que inferno é uma lenda, que inferno é um mito. Não tem problema. Deus diz, eles sabem e tremem. Só que eles lembram? Eles tentam suprimir a verdade. Por que os homens querem acabar com a pregação do inferno? Daqui a pouco o discurso de ódio, não se enganem, daqui a pouco o discurso de ódio vai chegar no inferno. Já chegou contra o homossexualismo, não pode falar não. Daqui a pouco chega no inferno também, se é que já não chegou. Por quê? Porque eles querem, porque a consciência deles pesa, irmão. Você me entendeu? A consciência deles pesa. Quando eles ouvem sobre pecado, sobre ira, pesa porque eles têm pecado, é por isso que eles querem calar a todos. Eu não fale disso. Olha, você tem que respeitar a minha religião. Ó, você tem que me respeitar. Por quê, querido? Porque se a pessoa está falando loucuras e em verdade, deixa falar, gente. É um doido varrido. Deixa falar. Mas por que não pode falar? Porque é verdade, irmãos. Eles sabem. Só que eles tentam suprimir a verdade. Conhecendo esses homens, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A ideia de que os homens são merecedores de castigo por fazerem o mal e de recompensa por fazer o bem não é cristã a princípio. É claro que ela nasceu em Deus, mas não são apenas os cristãos que pensam assim, os cristãos verdadeiros. Por exemplo, o filósofo alemão, né, Immanuel Kant, ele cria de que há uma bondade universal e há uma maldade universal, que há coisas que os homens têm por boa e tem coisas que os homens têm por más, e que receberá o castigo quem fizer o mal e receberá o bem quem fizer também a boa obra. Isso chama-se, em Kant, do caráter universal do imperativo categórico. Kant vai fazer, é comum que os homens todos entendam que roubar é pecado. Você vai numa tribo indígena, lá eles vão dizer que roubar é pecado. Eles não vão usar a terminologia pecado, mas eles vão dizer que roubar é errado. E quem roubar, o líder da tribo vai ter que disciplinar, vai ter que castigar. Então veja, Deus colocou isso, por isso que o texto diz, eles sabem que são merecedores da sentença. Porque Deus colocou isso no coração deles. Eles vivem, como Paulo falará no capítulo 2, eles vivem se acusando e se defendendo. Quando eles fazem algo de errado, eles vão para a cama à noite, daquele dia que eles fizeram algo de errado, e todo dia fazem, e eles ficam com consciência pesada. Eles não falam para ninguém, porque eles têm que manter a pose. E veja, nós também, eu te falei com você, nós também somos assim, infelizmente, né? A gente tem dificuldade de admitir erro. E eles mais ainda, que não tem o espírito. Então eles deitam lá e lá eles pensam, lá eles ficam com medo, lá eles ficam preocupados. Mas eles têm que manter a pose. Quando levantam, tá tudo bem, eu não fiz nada de errado, é assim mesmo. Mas eles sabem. E Deus dá testemunho disso. E aí eu vou terminar, irmãos. Eles são, então, passíveis de morte. E aqui Paulo não fala só de morte física. É muito pior do que isso. Se fosse morte física, meus irmãos, estava bom.
É uma morte eterna. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses. Estes os ímpios que não se arrependem, porque nós somos os ímpios que se arrependeram. Nós todos aqui somos os ímpios que pela graça se arrependeram. E existem os ímpios, como nós éramos outrora, que não se arrependeram. Então, os que não se arrependeram, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Veja que não é o problema, não é só a penalidade física, não é morte física, é uma penalidade de eterna destruição, eterna. Banidos da face do Senhor, do seu favor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:9. E agora eu termino. Irmãos, eu termino. Tudo isso que vimos hoje, vemos em nossa sociedade, é o resultado do abandono do conhecimento de Deus. Veja quantas coisas terríveis que nós vimos no final aqui desse trecho do capítulo 1. Mas tudo começou com porque abandonaram o conhecimento de Deus. Começa aí. Porque mudaram a verdade, desprezaram a verdade e adoraram a criatura ao invés do Criador. Tudo isso nos trouxe até o ponto que chegamos aqui. Então, meus irmãos, tudo o que nós vemos na sociedade hoje é resultado do desprezo para com Deus e sua palavra. Por isso, políticas públicas, por melhores que sejam, educação, aí coloca homeschooling, coloca escola, coloca tudo junto. Tudo junto. E, obviamente, essas coisas são boas, mas vocês vão ver onde eu quero chegar. Políticas públicas, por melhores que sejam, educação, por melhor que seja, valorização da família como estrutura de uma sociedade, religiosidade, ficar indo à igreja, nada disso pode solucionar o problema do pecado, da depravação humana e o merecimento da ira de Deus sobre o mundo mau. O meu ponto é, as pessoas acham que políticas públicas vai resolver. Não vai. Nunca irá. Que educação, vamos educar. Vamos educar, que educação é o futuro da nação. O melhor que seja. Educação não muda o coração. Não tem esse poder. Família, vamos valorizar as famílias. Eu estou colocando aqui pautas conservadoras, né? Conservadoras. Que nós compartilhamos, viu? Nós compartilhamos delas. Mas o ponto é que elas não podem mudar ninguém. É mais ou menos como se você tivesse um leproso com as suas feridas, os fluidos lá, corporais imundos saindo dele, e você colocasse um linho fino nele, vestisse ele com o mais puro linho. Daqui a pouco aquele linho começaria a ser manchado, corrompido pelos fluidos imundos. E você não teria coragem de encostar naquele linho. Porque não adianta se não mudar a natureza. Se não mudar a natureza, não adianta. Você pode vestir da melhor forma que for. Tudo será corrompido. Você pode colocar a melhor educação que for no homem mau. A educação será desviada. As políticas públicas, haverá roubo e corrupção. Porque não muda o coração. Se não mudar o coração, não há salvação. Por isso que o mundo, os homens, precisa do Evangelho de Cristo para alcance dos eleitos. Só o Evangelho de Cristo pode salvar perfeita e completamente. E eu termino com duas perguntas. Meu irmão, talvez eu não sei, minha irmã, mas talvez você esteja vivendo em pecado. É possível que um crente esteja pecando? É possível. Então eu quero lhe chamar ao arrependimento. Abandone o seu pecado. Lembre-se que sobre essas coisas vem a ira de Deus. Se você está vivendo em pecado, seja ele o pecado do orgulho, da falsa moralidade, da confiança nas suas obras, da confiança na sua pessoa, que você é uma pessoa boa, abandone esse pecado. Porque sobre
sobre esses pecados vem a ira de Deus. Segunda coisa, outra pergunta. Você está sendo transformado? Você olha para essa lista e fala, graças a Deus, Deus tem me dado condição de lutar contra esses pecados. É verdade que eu às vezes tropeço, mas graças a Deus essas coisas não têm mais domínio sobre mim. Eu tenho conseguido resistir a esses pecados. Antes eu os praticava, e agora eu já vejo que Cristo tem me transformado. Se é assim com você, continue louvando a Deus, vivendo para a sua glória e o servindo. Porque Deus lhe ama, Ele foi misericordioso em lhe resgatar dos seus pecados, em mudar a sua natureza, essa natureza, e te fazer agora, a partir de agora, mais parecido com o seu glorioso Filho. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nós vamos convidar os presbíteros da igreja